especialmente o aniversário da Reforma Protestante, porque lá no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou as 95 teses, que eram, na verdade, o desejo de um debate teológico sobre a prática católica das indulgências. E, ao contrário do que Lutero pensou e imaginou, aquilo se transformou num movimento que é hoje conhecido como Reforma Protestante, né, que foi muito mais do que um movimento, né, na verdade foi um agir de Deus em resgate dos princípios bíblicos, em resgate das doutrinas bíblicas, das verdades bíblicas, e isso tudo se alastrou em todo o mundo e ao longo de toda a história e chegou até hoje. Alguns poucos anos atrás, 4 anos atrás, nós pudemos celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. Foi no ano em que nós pudemos realizar a nossa primeira conferência Fé Reformada, e nós então temos nesse mês de outubro sempre um desejo de lidar com alguns temas da Reforma Protestante. E é isso que nós vamos fazer, permitindo o Senhor, ao longo de todo o mês. Nós já começamos na sexta-feira passada com a nossa Academia Bíblica. Ela está lá disponível no nosso canal do YouTube em 2 partes, ela é sempre postada em 2 partes, porque a aula é apresentada assim, uma parte, depois tem uma pausa e uma segunda parte. Mas dentro dessa Academia Bíblica você vai encontrar os bastidores da Reforma Protestante, ou melhor ainda, você vai encontrar um pouco da história dos homens que antecederam essa realidade tão especial que é a Reforma Protestante. Às vezes parece que estava tudo bem, Martinho Lutero foi lá, escreveu 95 teses, pregou na porta do castelo, plum, a Reforma Protestante aconteceu. É claro que não foi assim, né? É claro que, no mínimo, 100, 150 anos antes, nós já encontramos o início ali daquilo que vem a ser a Reforma Protestante. Na verdade, John Huss, por exemplo, né, cerca de 100 anos antes, né, de Martinho Lutero, o ganso que foi morto e que 100 anos depois traria o cisne, né, ou nessa referência, nessa profecia apresentada ali. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que lá no nosso canal do YouTube você pode encontrar esse trabalho, essa aula da Academia Bíblica, e seria muito valioso se você pudesse assistir e acompanhar, porque tem um conteúdo riquíssimo ali para nós. E a partir de hoje, nós vamos tratar de alguns temas ligados à Reforma Protestante, mas esse ano nós temos um desejo muito grande de trazer tudo isso de forma muito prática. Nos nossos primeiros anos como igreja, nós precisamos lidar com alguns temas mais fundamentais, né? Então nós tratamos de 5 solas, de 5 pontos do calvinismo, tratamos de alguns assuntos que são mais comuns à Reforma Protestante. Não que a gente não vá tratar disso esse ano, a gente sempre trata, porque é impossível falar da Reforma sem falar desses pilares, né, que a Reforma produziu. Mas a nossa intenção é tratar desses assuntos e de outros assuntos sempre conectados à nossa vida hoje. Então, o nosso desejo esse ano é tratar sobre a Reforma e nós, né? Como a Reforma Protestante nos afeta, como a Reforma Protestante nos motiva, como a Reforma Protestante nos instrui, nos ajuda a viver o cristianismo hoje, em 2021, 504 anos depois da data oficial daquele movimento. Então, esse é o desejo do nosso coração, e eu queria muito convidar você a participar durante todo esse mês e a colocar o seu coração nisso e a orar conosco para que esse seja mais um mês especial. Eu vinha no caminho para cá dizendo a Karen que na semana passada eu acredito que eu preguei uma das melhores mensagens que eu já preguei na minha vida, né, em termos daquilo que ela pode nos ajudar na prática, não em termos de oratória, nada disso, que essas coisas são irrelevantes dentro do conteúdo todo da Escritura. Mas eu disse a ela que hoje, para mim, vou pregar uma das mensagens mais importantes da minha vida. Porque, e hoje está tudo grandioso, né? Mais importante, maior, né? Eu não estou querendo exagerar, nem vender a você um peixe, não, né? Você já está aqui, você vai ter que me aguentar pela próxima hora. Você até tem a chance de dormir um pouquinho, né? Talvez você até faça isso, alguns fazem todos os domingos. Mas se você não fizer isso, você vai já me acompanhar. Não estou tentando vender nenhum peixe, eu estou dizendo o sentimento que está no meu coração. Hoje meu coração, no período da tarde, se
ficou muito contrito com o conteúdo dessa mensagem. Por isso eu considero honestamente que essa é uma das mensagens mais importantes que eu já preguei, pela realidade da igreja, por aquilo que nós vivemos como igreja, não a nossa igreja apenas, porque nós não vivemos numa bolha, nós somos influenciados e influenciamos a igreja como um todo, ou pelo menos uma parte mais próxima de nós é sempre influenciada e nos influencia também. É inegável que qualquer igreja próxima a nós, qualquer igreja na Baixada Santista, qualquer igreja próxima a nós, em termos de internet, né, aquelas que mais aparecem, causam alguma influência a nós. Assim como quando você compartilha as nossas mensagens, você acha, estou só mandando uma mensagem, não, você está influenciando também. Então, isso tudo é uma realidade. Por isso, eu digo que é uma das mensagens mais importantes pelo conteúdo, na expectativa de que você possa não dormir essa noite, possa me dar uma atenção especial, inclinar teu coração e pedir ao Senhor, fazer na sua oração particular aí um pedido a Deus que fale ao seu coração, para que a gente possa ser edificado essa noite. O tema é esse, a vida por inteiro. E eu queria, para tratar desse assunto que nós vamos tratar hoje, da vida por inteiro, ler com você apenas 5 versículos. Não é meu costume ler uma parte de uma passagem, né? Eu gosto de ler a passagem inteira, mas eu queria ler apenas esses 5 primeiros versos dessa passagem, que nos mostram a essência daquilo que aconteceu naquele momento. Mateus capítulo 17, os 5 primeiros versos. Como sempre digo, se você quer acompanhar comigo, está nas telas. Eu uso a versão NVI, e se você usa outra versão ou quer acompanhar em outra versão, fique à vontade com a sua Bíblia, com o seu aplicativo, para que a gente possa fazer a leitura. Olha o que o texto diz, ó. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que meu objetivo aqui essa noite não é fazer uma exposição completa desse texto. Essa é a razão por que eu li só um trecho, né, para que depois a gente não fique com alguma coisa incompleta. Mas espero poder fazer isso em outro momento, porque é uma passagem muito rica para a teologia, é uma passagem difícil, bastante desafiadora, né? Aquele tipo de passagem que a gente pode apresentar 3 ou 4 pontos de vista robustos sobre tudo o que aconteceu, sobre como aconteceu. Mas o meu desejo hoje é extrair desse texto a mentalidade que os discípulos tinham. Esse ano quase todo a gente tem falado sobre cosmovisão. Esse mês a gente fala sobre a Reforma Protestante, mas é impossível que depois de tantos meses falando de cosmovisão, as coisas não permaneçam conectadas. Então, o que eu quero é extrair desse texto essa cosmovisão, essa maneira de enxergar as experiências e a própria espiritualidade. Enfim, entender a cosmovisão que os discípulos traziam consigo para essa passagem, para esse momento. É importante aqui, irmãos, para começar, ressaltar que eram 3 discípulos em especial, Pedro, Tiago e João. A gente normalmente conhece os 3 ligados ao barquinho, né? Então a gente canta Pedro, Tiago e João no barquinho. E é bom que fez a gente gravar, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas esses 3 discípulos, eles não eram melhores que os outros, nem mais especiais que os outros. Mas é verdade que esses 3 discípulos participaram de alguns momentos únicos com Jesus. Momentos em que os outros discípulos não estavam presentes como eles estavam, esse é um deles. E claro que depois ficaram sabendo, é claro que toda a igreja fica sabendo, mas eles eram os mais experientes, possivelmente,
na caminhada com Jesus, os mais próximos do Mestre. E eu estou dizendo essas coisas para dizer a você que quando a gente vai olhar para a mentalidade desses homens, a gente não pode olhar para a mentalidade de 3 homens imaturos, ou de 3 homens no início da sua fé, ou 3 homens que tinham um pensamento particular, os outros discípulos não eram assim. Se tem 3 discípulos que talvez pudessem representar o que os discípulos eram como um todo, são esses 3 discípulos. Então, isso é bastante especial aqui para a gente entender. Então vamos dar uma olhadinha no texto. Ele começa assim, ó. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. É interessante que Mateus começa com esses 6 dias depois. 6 dias depois ao quê? Aos relatos do capítulo anterior. E no capítulo 16 de Mateus, nós vamos ter um dia teologicamente pesado. Um dos dias mais pesados em termos de ensino do ministério de Jesus. No capítulo 16, Jesus vai ser confrontado pelos fariseus e pelos saduceus que queriam um sinal do céu como prova de que Jesus estava falando a verdade. Depois, Jesus vai, com os discípulos, adverti-los sobre o fermento, sobre o ensino dos fariseus. Os discípulos não entendem naquele primeiro momento. Jesus os repreende, como, depois de ter visto tudo que eu fiz, da multiplicação dos pães. Como é que vocês acham que eu estou falando de fermento de pão? É claro que é outro tipo de fermento, é o ensino dos fariseus, eles vão perceber. E ali então, isso acontece também nesse dia. Naquele dia também, Jesus chega diante dos discípulos e pergunta, quem os homens dizem que eu sou? E aí, depois de várias respostas, Pedro diz aquela expressão tão bela, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus logo, e é uma declaração de quem era Jesus, do Messias, do Cristo. E logo depois a reação de Jesus é, muito bem, vocês receberam isso como revelação do Espírito Santo, mas não contem para ninguém, que ainda não é hora dos outros saberem isso. E por fim, como se toda essa carga teológica não bastasse, ainda vai ter o momento em que Jesus vai falar sobre sua morte, sua crucificação. Pedro vai dizer, de jeito nenhum isso vai acontecer. Jesus vai repreender Pedro. É um dia pesado, irmãos. E é interessante que Mateus menciona 6 dias depois desse dia. Imagino eu, e quando eu digo imagino eu, estou querendo dizer a você que é uma maneira de tentar entender, porque não está escrito claramente, né? Mas imagino eu que Mateus faz essa conexão, primeiro porque esse texto tem alguma ligação, senão não tinha por que ligar. Ele poderia dizer algum tempo depois, ou certo, ele poderia começar assim, certo dia, Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva a um alto monte. Não precisa ter conexão com os dias exatos. Então, em primeiro lugar, tem uma conexão entre uma coisa e outra. Em segundo lugar, por dizer depois de alguns dias, me parece também claro que esse dia ficou na mente dos discípulos. E que os discípulos ficaram conversando, pensando e lidando com aquilo, com aquela carga toda. E nesse texto eles então manifestam o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, como eles enxergam tudo isso. Como eles enxergam toda essa carga teológica, todo esse ensino, tudo isso. Jesus jogou quase que uma bomba no colo deles. Hoje, para fazer uma equivalência, é como se Jesus hoje pegasse um livro de umas 1000 páginas, escrito assim, olha, algumas coisinhas básicas que eu tenho para ensinar para você, e desse na mão de cada um e dissesse assim, olha, amanhã você vai precisar viver isso. É uma bomba. Nenhum de nós vai conseguir lidar com isso tudo de uma forma simples. E os discípulos, obviamente, como pessoas comuns, ainda que muito próximos ao Mestre, também tiveram que lidar com isso. E o texto diz assim, ali, ou seja, no monte muito alto, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. O que acontece? Jesus é transfigurado, ou seja, sua face é transformada. E aí o texto diz aqui que brilha como o sol. Suas roupas ficarão brancas como a luz. Certamente uma imagem que deixou todo mundo espantado, todo mundo admirado. Jesus simplesmente é transfigurado. Eles estavam ali subindo ao monte, possivelmente cansados, era um monte muito alto, e de repente, do nada, eles olham e Jesus está com o seu rosto branco como o sol, brilhando como o sol, suas roupas brancas como a luz, e certamente aquilo espantou todos eles. Mas a cena continua, diz assim, naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Não bastasse Jesus, está todo brilhante ali,
ainda eles veem Moisés e Elias. Eu não sei como eles entenderam que era Moisés e Elias, né? Só há uma forma de entender que aquilo, ou, aliás, duas formas básicas, né? Ou o próprio Jesus explica isso depois e é relatado mais bem explicado, ou na própria cena há uma compreensão produzida pelo Espírito Santo em cada um deles. Mas, enquanto os discípulos estão tentando entender, eis que vem Moisés e Elias conversar com Jesus. Aqui cabe uma explicação. De novo, não é o meu foco expor esse texto e lidar com todos os detalhes desse texto. De novo, gostaria muito de fazer isso outro dia, porque é aquele tipo de texto que provoca a gente. E aqui a gente tem muitas correntes de interpretação. Mas eu vou dizer apenas uma coisa. Se eram Moisés e Elias realmente, provavelmente o que ocorre aqui é que os discípulos são levados numa espécie, talvez, de visão a um tempo futuro. É como se tudo aquilo acontecesse num tempo futuro. E a própria transfiguração vai representar um momento de um Cristo glorificado. Então, o que os discípulos estão vendo é futuro. Por isso Moisés está lá, por isso Elias está lá, por isso Jesus está transfigurado. Muito provável que isso seja mais perto da interpretação correta, ainda que outras sejam bem robustas, outras possibilidades. Mas eu estou dizendo só isso para que na sua cabeça você não se perca durante a mensagem sobre o que Elias está fazendo lá e Moisés também. Eles já não tinham morrido, quer dizer que pode morrer e voltar. Para você não se perder na mensagem nisso, que não tem nada a ver com a mensagem, eu estou só dizendo que aqui é uma espécie de visão do futuro, de estar num momento futuro. Por que Moisés e Elias? Jesus disse algumas vezes, eles têm a lei e os profetas. Você lembra dessa expressão? É isso. Quem representava a lei? Quem representava os profetas? E aqui, obviamente, está uma clara alusão a toda a revelação de Deus. A lei, os profetas e a revelação maior. Tanto que aqui, quem é glorificado? Não é Moisés, não é Elias, não é a lei, não são os profetas, mas é Cristo. Então, aqui a ideia é que eles viram a revelação plena e completa de Deus em Cristo glorificado, que é o ápice, a plenitude dessa revelação de Deus. E diante de tudo isso, qual foi a reação dos discípulos? O versículo 4 diz, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Talvez daí tenha vindo aquele corinho, né? Bom estarmos aqui, louvando a Deus. Viu? Eu canto num tom especial, mó ruim, como diz minha esposa. Ou em mi, né, de misericórdia, né, como diz o Vini para mim sempre, me incentivando a cantar. E aí ele continua, se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Qual é a resposta de Pedro? Senhor, está bom demais ficar aqui. Eu vou fazer 3 tendas e a gente vai ficar aqui para sempre. Esquece aquele bando aqueles miseráveis daqueles crentes lá embaixo, não aguento mais eles. Os fariseus ficam perturbando o Senhor só do seu carro. Esquece, vamos viver aqui em cima, no alto da glória de Deus. Quem não queria isso, irmão? A gente olha para Pedro e parece que Pedro está delirando aqui, mas eu acho que eu gostaria exatamente da mesma coisa. Nunca mais ia querer descer. Você já imaginou a possibilidade de não existir mais um boleto? Só isso já vale a pena o céu. Nunca mais você precisar se preocupar com o peso da vida ao nosso redor. É claro que, como um momento futuro, talvez seja exatamente isso que a gente experimente, né? A beleza da revelação plena de Deus, a glória de Cristo e o desejo de ficar eternamente ali. É isso que Pedro vai dizer para Jesus, Senhor, vamos fazer as tendas e vamos ficar aqui. Aqui está bom demais. Aqui tem glória. Aqui tem... O que eu poderia deixar de saber da lei e dos profetas? Estão eles aqui para me falar de tudo, para me mostrar tudo. Não tem ninguém aqui perturbando a gente, só nós. 3 tendas e está tudo resolvido. Bom, o que isso tem a ver com a vida por inteiro? O que isso tem a ver com a reforma protestante? Talvez seja uma pergunta que você não fez, mas para que minha
mensagem flua, faz de conta que você fez. Então eu quero, em primeiro lugar, para responder essa sua pergunta, apontar alguns problemas que nós temos aqui na maneira desses homens enxergar a vida, na maneira desses homens lidar com essa situação, algumas realidades que estavam em seu coração e que para nós são como alertas para que nós possamos viver a nossa vida por inteiro. Em primeiro lugar, havia no coração deles o desejo de fugir da dureza da vida. Mas não tem só no coração deles isso tem no nosso coração também. Porque a vida não é fácil. A vida ela é cheia de desafios, de adversidades, de desconfortos. A vida é cheia de realidades que a gente não gosta. Muitas vezes a gente cria a ilusão de que seja possível viver longe disso. E a gente não vai ser o primeiro, nós não seremos os primeiros a lidar com isso. O movimento monástico, por exemplo, o movimento que criou os monastérios, os monges, os lugares e pessoas que se afastavam de tudo, os lugares que eram afastados e pessoas que se afastavam de tudo para viver em isolamento, como que exclusivamente cultuando a Deus, é uma outra versão das tendas no alto do Monte Tabor, a mesma versão, outra versão da mesma coisa. Nunca funcionaram. Nunca funcionaram, mas não deixaram de ser uma tentativa de fugir da dureza da vida. Não é do pecado que nós fugimos, é da dureza da vida, é do desconforto, é de como as coisas são desagradáveis para nós. Uma pessoa certa vez disse que a vida ela é uma grande batalha com alguns intervalos de descanso onde nós podemos sorrir. Com uma grande guerra, onde o soldado está sempre em batalha, e aí, eventualmente, ele tem um dia onde ele pode descansar e sorrir. A vida ela é assim, ela está sempre cheia de desafios. Eu não estou querendo dizer que a vida é ruim, não. Nem estou aqui dizendo que não vale a pena viver, eu só estou dizendo que ela é dura. Essa é a realidade. E ela não é dura porque Deus nos abandonou, nem porque Deus quer que ela seja dura. Ela é dura por causa do pecado. É o pecado, a realidade do pecado presente em nós, manifesto em nós, manifesto em toda a humanidade, que torna essa vida dura, torna essa vida tão difícil. Mas essa postura de se afastar de tudo, de fugir da dureza da vida, ela normalmente produz um problema, que é chamado de legalismo. É a tentativa de impor regras e padrões, que às vezes causa uma falsa sensação de que nós vivemos à parte do mundo, sem ser pelo mundo abraçados. Como se ao cumprir essas regras e ao cumprir esses padrões, nós fôssemos diferentes, estivéssemos em outro momento, em outra realidade, e que tivesse tudo bem, e que por causa desses padrões e regras nós temos uma falsa sensação de que está tudo bem. Mas normalmente esse legalismo e essa falsa sensação são produzidos exatamente pelo desejo de fugir da vida. Eu quero fugir da dureza da vida. Então eu vou seguir alguns padrões e por causa desses padrões eu estou em consciência tranquila de que está tudo bem. O problema, irmãos, é que nós não fomos chamados para viver de acordo com um conjunto de regras, mas nós somos chamados para viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus vai além do negativo, além da proibição. E viver para a glória de Deus nos conduz ao positivo, ao exercício da nossa fé de uma forma proativa, encarando a dureza da vida para experimentar graça, bondade, cuidado de Deus sobre nós. Nós só experimentamos toda essa bondade manifesta, essa graça sobre nós, por causa exatamente da dureza da vida. Nós só percebemos que recebemos de Deus algo que nós não merecemos, porque a vida é dura por causa do nosso pecado. E a gente sabe que não merece por causa dele, e a graça se manifesta. Fugir da dureza da vida é um erro, é uma ilusão, é uma tolice da nossa parte, porque nos leva a criar um mundo paralelo, só nosso, onde está tudo sob controle e só participam os que foram convidados. A gente cria esse mundo, a gente se isola de todo mundo, a gente se isola de pessoas, a gente faz algumas postagenzinhas de estou me livrando de pessoas tóxicas na minha vida.
Como se a gente tivesse esse controle, como se só participassem da nossa vida pessoas convidadas, num mundo paralelo nosso. O problema, irmãos, e a verdade, é que esse mundo é artificial. Esse mundo, ele não resiste quando a vida acontece. Quando o dia amanhece, essa vida artificial não se sustenta. As circunstâncias arrombam a porta que a gente fechou para se isolar. Pessoas, às vezes até tóxicas, insistem em ficar na nossa vida. Estão lá porque Deus as pôs lá. A vida sorri para nós, só que sempre de forma irônica. A vida, ela às vezes é irônica. E a gente olha e diz, poxa, para que essa ironia? Essa é a nossa vida, irmãos, ela é dura. E a primeira coisa que a gente aprende com esses discípulos é: não fuja da dureza da vida. É nessa dureza que Deus manifesta o cuidado que Ele tem por você. É na dureza da vida que você vai ver graça abundante. É na dureza da vida que você vai ver Deus te moldando através de relacionamentos, às vezes desagradáveis. É pelo desconforto que Deus vai te fortalecer para a realidade de uma vida que você vai experimentar. O primeiro problema desses homens era o desejo de fugir da dureza da vida. O segundo problema desses homens era o dualismo. E eu vou falar aqui de dualismo, dicotomia, como se fossem sinônimos absolutos aqui. E dualismo é um dos importantes legados, aliás, a luta contra o dualismo é um dos importantes legados da Reforma Protestante. Na época em que a Reforma se desencadeia, havia uma separação entre santo e não santo absurda. Somente o clero tinha uma profissão valiosa, o sacerdote. Os outros trabalhavam porque tinham que trabalhar e para se sustentar, mas aquilo era como que uma punição pela falta de espiritualidade, chamado que o clero tinha. O clero eram os sacerdotes, os ministros da igreja. Existia aquilo que era santo, tudo que era santo era religioso, feito dentro da igreja. Existia o que era profano, o trabalhar, o se divertir, o comer e beber, tudo isso era profano, quando não feito dentro do ambiente e em conceitos religiosos. E a Reforma Protestante, os reformadores vão trabalhar em cima disso, de uma forma muito bela, nos libertando, ou melhor, nos trazendo a palavra que nos liberta desse dualismo, ou pode nos libertar. Porque, infelizmente, a igreja dos nossos dias é tão ou mais dualista do que a igreja da Idade Média, da igreja da Reforma Protestante. Jonas Madureira vai dizer que é o maior pecado da igreja de nossa geração, é essa dicotomia, essa divisão do mundo entre sagrado e profano, entre religioso e não religioso. Ao sugerir que ele queria construir tendas e permanecer ali, Paulo vai revelar uma maneira de pensar muito comum à nossa época, que é exatamente dualista. Lá embaixo é muita pressão, é muita dureza, é muita dificuldade, vamos ficar aqui em cima, que aqui está bom demais. É claro que existem opostos, irmãos, é claro que existe. Dia e noite são opostos. Existem muitos opostos, bom e mal. Existem, não é sobre isso o dualismo. Não é que não existe bom e mal, tudo é bom ou tudo é mal, não é isso. Não é que não existe dia e noite, é tudo dia, tudo noite. Não é isso que eu estou dizendo. A gente está falando de opostos aqui, a ideia é a ideia de dividir a vida em duas partes opostas entre si, uma religiosa, espiritual, santa, e outra é a vida comum, cotidiana, secular, profana. Esse que é o problema do dualismo, esse é o dualismo. Sabe, parece que faz sentido a oposição entre o religioso e o comum, entre o santo, o sagrado e o secular, entre o espiritual e o carnal. Claro que parece que faz sentido, mas Jesus combateu essa ideia constantemente, ensinando que todos os aspectos da vida são tão santos quanto aqueles realizados e vividos num ambiente especificamente religioso. Jesus vai ensinar, por exemplo, que meu trabalho exige uma conduta tão santa quanto o meu serviço na igreja. Você já viu
vou dar uma prova de que a gente pensa assim. Uma determinada pessoa faz alguma coisa, comete algum pecado. E a gente diz assim, é um absurdo ela estar trabalhando na igreja fazendo isso. Então não é absurdo ela continuar trabalhando no trabalho dela fazendo isso? Não é absurdo ela continuar sendo filha, esposa, mãe, ou ele continuar sendo pai, filho, amigo, fazendo essas coisas? Para nós não é. Para nós só é se fizer na igreja, porque o ambiente da igreja é mais santo, é mais elevado, é superior ao ambiente do trabalho. Lá no trabalho não tem problema eu ser sem vergonha, eu não posso ser sem vergonha na igreja. Essa é a nossa mentalidade. Por exemplo, a gente tem essa mentalidade e a gente deixa de perceber que, apesar do domingo ser o dia do Senhor, o dia onde a gente se volta para Deus e adora a Deus, a minha segunda-feira deve carregar o mesmo desejo de agradar a Deus. Quando eu acordo e digo, hoje é domingo, hoje eu vou louvar a Deus, que bênção, aleluia, glória a Deus. Mas na segunda eu levanto, meu Deus, segunda, que miséria, oh, misericórdia, que não vem logo, Jesus. Não percebo o pecado nisso. Eu não percebo o pecado quando não há desejo de agradar a Deus num dia comum, num dia que não é o dia do Senhor. Eu não consigo perceber que Deus é tão glorificado no meu descanso, na minha folga, quanto Ele é glorificado no meu dia de trabalho árduo. Não, descansar. A gente vai descansar no céu, irmão. A gente faz essa divisão entre realidades na nossa vida. Vou dar mais alguns exemplos, porque eu quero que você entenda bem o problema desse dualismo. Eu lembro de uma vez estar jogando bola, já contei essa história aqui. História ruim, história para virar ilustração, né? E a gente estava jogando bola, e ali um pastor chegou um pouquinho mais duro. E aí o irmão virou e falou assim, que isso, pastor? O senhor é pastor me batendo assim? Pastor, eu sou lá fora, aqui dentro é todo mundo homem. Aqui é futebol, e futebol é coisa de homem. Além de ser extremamente machista essa frase dele, né, que não vem ao caso aqui, mas, meu Deus, sério? Que aqui eu sou pastor, ali no campo do society é todo mundo homem. Lá eu posso bater, aqui não. Não, eu bato em qualquer lugar, mano. Você já parou para prestar atenção que a gente divide as pessoas em castas espirituais? A gente faz isso. A gente às vezes fala dos Dalits e do problema, e é um problema que a igreja missionária tem se voltado e amado, mas a gente faz uma coisa meio parecida. A gente diz assim às vezes me dizem, pastor, o senhor precisa ir lá em casa fazer uma oração, a coisa lá não está boa. E aí quando eu pergunto para a pessoa, sim, irmão, mas você não está orando por quê? Não, eu estou orando, mas se o senhor for lá é outra coisa. Como assim? É claro que como pastor a gente vai, é claro que como pastor a gente ora, é claro que faz parte do pastorado o cuidado pastoral e a oração pelas necessidades, mas não porque há mais poder, mas porque aquilo é parte do cuidado. Você já ouviu uma pessoa dizendo assim, olha, uma pessoa uma vez me disse, pastor, eu gosto do senhor pregando, mas sua oração é fraquinha. Tem um irmão que tem uma oração forte, quando ele fala. A gente divide em castas o mundo, como se existissem pessoas mais espirituais. Uma outra coisa que a reforma vai resgatar, esse sacerdócio de todos os crentes, que mostra que todos os crentes têm igual responsabilidade sacerdotal diante de Deus, trata exatamente disso, de que não existem castas. Um outro problema bastante comum, você sabe, já deve ter ouvido dezenas de pregações, que o idioma grego tem no mínimo 3 palavras, pelo menos 3 palavras bíblicas, ou pelo menos 3 palavras que na Bíblia a gente acaba encontrando de alguma forma, ainda que sua definição, para o amor. Ágape, ou agape, filéu e eros. E às vezes a gente diz assim, ágape é o amor de Deus, eros é o amor que o marido tem para sua esposa. E é verdade isso, não é? Só que pare para prestar atenção. Isso às vezes faz a gente achar que aqui ágape é o amor de Deus, eros é o amor do homem pela mulher. Ágape, eros. Como se esse amor fosse mais amor. Não, são manifestações diferentes, características próprias que a palavra está querendo destacar, mas o amor é o mesmo.
Ah, mas e qual é o problema disso? Eu vou te dizer o problema. O problema é que o amor eros, ele deve representar o amor de Cristo por sua igreja. Portanto, o amor do marido por sua esposa aponta para o amor de Cristo por sua igreja. Se eu não enxergo isso, eu não enxergo o sexo como uma maneira de exatamente apontar para esse amor. E aí o sexo se torna o quê? Só carnal. Não se torna uma forma de expressar e de apontar para esse amor que Cristo tem pela igreja. Você consegue perceber que dureza que é isso, irmãos? E aí então, não tem problema o sexo, porque ele não é mais uma forma, a expressão do amor que aponta para o amor de Cristo por sua igreja. Ele é menor, ele é inferior, não tem importância. São só coisas para a gente pensar. E é por isso que Jesus, exatamente porque o amor eros vai apontar para o amor ágape, para o amor que Cristo tem por sua igreja, que Jesus vai usar uma palavra que é porneia no Sermão do Monte, para dizer que é pecado qualquer ação, qualquer expressão sexual que não aponte para o amor ágape. A expressão sexual não aponta para o amor de Cristo por sua igreja, é pecado. É simples definir. Porque a razão do sexo é ser a manifestação do amor que aponta para o amor de Cristo para sua igreja. É outra forma de enxergar o sexo. E aí ele não mais é pecaminoso. Se eu perguntar para você o seguinte, o que você tem feito para Jesus no seu trabalho? O que você vai responder? Em primeiro lugar, a maioria das pessoas pensou em atividade religiosa como resposta. Não é verdade? Você já logo pensou isso, será que eu estou evangelizando? Será que eu estou falando de Jesus? Será que lá Deus está sendo visto? É a primeira coisa que a gente pensa. Porque para nós, glorificar a Deus no trabalho é não fazer o trabalho, mas fazer o evangelismo. Já começou mal. Sabe, algumas pessoas dizem assim, eu tenho usado o meu trabalho para algumas ações sociais. De repente, o camarada usa o seu talento, o seu dom, sua capacidade, para servir em alguma coisa pessoas que estão em necessidade, ou para trabalhos missionários, né? Antigamente era muito comum que pessoas tirassem férias e uma parte dessas férias fosse usado numa viagem missionária ou em algum movimento missionário. Hoje é menos comum, mas antigamente era bastante comum isso. E as pessoas pensam isso. Então, estou usando o meu trabalho para, nas minhas férias, usar como trabalho missionário. Mas poucas pessoas vão dizer que eu estou sendo o melhor funcionário que eu posso ser para que Deus seja glorificado. É assim que eu estou servindo a Jesus no meu trabalho. Algumas pessoas vão dar uma resposta que é até pecaminosa. Eles vão dizer assim, todos os dias, no meio do meu trabalho, eu tiro um tempinho para evangelizar. Isso parece uma coisa maravilhosa, né? Mas a pergunta é, qual tempo você está tirando? Aquele que você vendeu pelo seu salário, que não é seu? Ou o tempo da sua folga e do seu almoço? Esse é seu. Você pode dar ele para servir o Senhor. Mas o que você vendeu não é seu. Então, às vezes, a gente acha que está servindo a Jesus, quando na realidade a gente está pecando. A nossa concepção, irmãos, do que o trabalho, ou de como o trabalho nos serve, ou de como o trabalho serve a Deus, é muito diferente da maneira bíblica de enxergar. Se eu perguntasse para um empresário cristão, como você está conduzindo os seus negócios? Você está conduzindo isso para a glória de Deus, ou você está conduzindo o seu negócio como qualquer outro conduz? Porque o cristão não é como qualquer outro. O empresário cristão, ele vai olhar para o seu funcionário de forma diferente. Porque ele tem para o seu funcionário outros interesses e desejos que não só ter alguém que trabalhe para ele. Ele está interessado no desenvolvimento pessoal e espiritual dele. Ele tem outros interesses que não sejam só o lucro, ainda que o lucro vai dar a ele conforto, mudança de realidade de status social, mas ele sabe que o dinheiro dele também vai financiar o reino de Deus. Ele é diferente. Ele sabe que, ainda que num determinado momento ele não lucre o que poderia lucrar, a integridade vale mais que o lucro. Ele é diferente. Nós precisamos entendermos que há uma grande diferença entre vivermos como cristãos e vivermos como a sociedade é. E o problema aqui era exatamente esse dualismo. Como se aqui dentro nós estivéssemos prontos e preparados para viver espiritualmente. Aqui é a tenda que a gente constrói.
para viver. Mas quando a tenda termina, quando a glória termina, a gente volta para uma vida onde a gente é, como todo mundo. Em resumo, irmão, o dualismo faz você pensar que é crente, mas que deve fazer com que na sua atividade que outros fazem. Sem que isso também seja religioso para você, mas é. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente acha que existem atividades religiosas e atividades não religiosas. Para o cristão, tudo é religioso. Se tudo é para a glória de Deus, o teu trabalho também é religioso. Os princípios que você trata no seu negócio também são religiosos. A maneira como você se comporta na escola, na faculdade, também é religioso. Ah, mas que religião que há no meu trabalho? Ah, porque se aquilo tem como vistas Deus ser glorificado, é religião. Em todos os seus empreendimentos, irmãos, o homem vai estar sempre servindo a Deus ou não. Tudo que o homem faz, ele faz para a glória de Deus ou para a sua desonra. Não há neutralidade em nenhuma das nossas atitudes. Não importa o que eu faço, para quem eu faço, a minha vida, a minha ação, a minha dedicação vai ser sempre e fundamentalmente religiosa. Ou eu faço e me dedico para que Deus seja glorificado, ou eu faço e me dedico para que Deus seja desonrado. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, vai falar que quer comais, quer bebais, façam tudo. Deus é glorificado, até no comer e no beber. Mas e a igreja, irmãos? Sim, uma coisa importante. Tudo ao nosso redor, então, precisa ser passado pelo filtro do Evangelho. Não dá para viver sem esse filtro. Tudo que eu faço, no meu trabalho, na escola, nos meus relacionamentos, nos meus negócios, tudo precisa passar pelo filtro do Evangelho. Quando eu vou assistir um filme, não dá para eu assistir um filme que seja 100% evangélico, ou poucos filmes serão. Não dá para eu trabalhar num lugar onde o ambiente seja 100% cristão. Eu preciso do filtro. Então eu assisto a série. E ao assistir a série, pelo filtro do Evangelho, aquilo que não presta e que desonra a Deus é jogado fora, mas aquilo que glorifica a Deus é o que eu atraio para mim, é o que eu trago. Eu ouço todas as coisas e retenho o bem. Esse é o filtro do Evangelho sobre a nossa vida. Na nossa família é a mesma coisa, no trato com os nossos filhos, tudo que tem que ser consumido com filtro, isso dá trabalho, irmãos. Por isso que é mais confortável dividir a vida entre pode e não pode. Essa música, eu preciso escutar e filtrar. Será que essa música edifica a minha vida, glorifica a Deus? Será que ela cabe dentro da minha vida ou eu devo descartá-la porque nem arte boa ela é? Eu preciso do filtro, isso dá trabalho. Então é mais fácil dizer, música cristã, música não cristã. A gente faz até um TikTok. Escreve lá, música cristã, música não cristã. É mais fácil fazer um TikTok do que pensar. Tanto que a maioria... Bom, esquece, esse é o texto. É mais fácil ignorar o filtro. É mais fácil não ter que pensar. É mais fácil não escutar a letra da música, é mais fácil não ler o livro com um olhar crítico, é mais fácil dizer que a série é do diabo, é mais fácil. Mas nós não somos chamados para isso, irmãos. Porque Jesus não orou para que nós fôssemos tirados do mundo, mas para que no mundo nós fôssemos guardados do mal. A nossa vida é viver no mundo, onde influências positivas ou não estão diante de nós, e a gente precisa do filtro do Evangelho. O problema é que a igreja foi afetada, e por isso que isso é problema para nós. Porque enquanto nós estamos sendo afetados individualmente, nós temos a igreja como uma voz profética que anuncia que aquilo está errado. Agora, quando a igreja, como instituição, é afetada, aí o problema se torna mais sério. Porque a nossa sociedade normatizou essa dicotomia. É assim que é agora. E aí o que acontece hoje? Hoje a igreja é acusada de não ter lugar de fala. Tu já ouviu essa expressão? Você não tem, esse não é o seu lugar de fala. Nós não temos mais, a igreja sempre foi voz em questões sociais. A igreja sempre foi voz em questões, sejam elas políticas, econômicas, familiares,
profissionais, a igreja sempre foi voz em todas essas questões. Ela sempre proclamou a verdade de Deus para todas as áreas da vida. Mas agora não. Agora a igreja não é mais voz. E por isso ela é excluída dos debates públicos. Sabe por quê? Porque os argumentos são religiosos. Não, como é que você vai debater se os argumentos são religiosos? A gente tem que discutir aqui sem um argumento religioso. E aí, segundo o pensamento dualista, a igreja não tem argumentos seculares para discussão. Vamos dar um exemplo, o homossexualismo. Falar do homossexualismo hoje, a igreja é acusada de não ter direito a falar isso. Por quê? Porque todo argumento da igreja é religioso. É claro que é. Nós somos o quê? Uma instituição religiosa. É claro que todos os nossos argumentos são, e sempre foram. Só que eles argumentam que são neutros e que os argumentos deles não são religiosos. Isso não é verdade. Isso é uma questão. A gente está tão acostumado com o dualismo que a gente não percebe que todo debate tem valor ético e moral nele. Não existe debate sem valores éticos e morais. Eu vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, que alguém não religioso, alguém que diz assim, olha, eu não sou religioso, eu não frequento nenhuma religião, eu não tenho nada de religião em mim, eu simplesmente tenho minha postura. Aí ele diz o seguinte, nós precisamos defender os direitos humanos. Muito bem. E eu perguntaria para essa pessoa, por que os humanos têm direito? Por quê? Não tem que defender direito humano nenhum, que os humanos morram todos. Não tem direito. Tem direito por quê? Qual seria a resposta dele? Não tem. Não tem. É porque aquilo lhe é interessante. É a única resposta que ele pode dar. Ou porque aquilo é algo que lhe atrai. O cristão, por outro lado, pode dizer, nós precisamos defender os direitos humanos, porque Deus criou toda a humanidade à sua imagem e semelhança. Por isso, cada ser humano importa. Não importa as realidades ao seu redor, o ser humano importa. Como é que não tem religião nesse debate deles? É claro que tem. Sempre tem essa carga ética, esse valor ético junto, irmãos. E aí a igreja, então, tem sido forçada a se abster de determinados temas. A igreja hoje, quando vai pregar, fazendo uma transmissão online, ela tem que se preocupar com o que fala, porque senão ela é cortada da transmissão. E isso é uma maneira de sermos forçados a nos abster, a nos afastar de determinados temas. Então a igreja, que sempre foi voz profética para toda uma sociedade, hoje ela tem sido forçada a se calar. Isso é o secularismo. É isso que tem acontecido. E o secularismo é uma resposta da sociedade a nós, que dividimos o mundo entre o sagrado e religioso. Porque quando a gente diz para a sociedade, isso aqui é santo, isso aqui não é, ele diz, bom, se existe o santo e o que não é, nós não queremos o santo no debate, nós queremos o que não é. Porque o que não é neutro para eles. E é culpa nossa, o secularismo. Não é culpa deles, é nós. Porque é a gente que está dividindo. Você está conseguindo entender, irmão, a força disso, a importância disso? Eu vou dar um outro exemplo. Alguns meses atrás, 1 ou 2 meses atrás, nós tratamos do mandato social aqui na igreja. E, especificamente, falamos da família. E muitas pessoas se manifestaram positivamente. Que bom a igreja falando da família. Que legal que esse assunto está aqui em nós. Mas no mês passado, a gente tratou de cultura, a gente falou de política, a gente falou de trabalho, a gente falou de cultura em geral, artes. E muitas pessoas manifestaram dúvidas se esse é o espaço onde nós devemos trabalhar esses temas. O que é isso? Nós fomos enganados pelo dualismo. Como se existisse um espaço para tratar de temas religiosos, mas que esse espaço não deve ser usado para tratar de outros temas, porque segundo a mente do dualista, eles não são religiosos, mas são. O seu trabalho é religioso, porque ele é para a glória de Deus. Seu consumo de arte é religioso, porque ele é para a glória de Deus. O seu namoro é religioso, porque ele é para a glória de Deus. Tudo o que você é e você faz é religioso, porque ele tem um propósito maior de ser para a glória de Deus. Tudo que o homem faz é para a sua glória ou para a sua desonra. A igreja foi forçada para fora do debate e enganada pelo dualismo a aceitar que realmente aqui não é um ambiente para essas coisas todas. Em último lugar, o problema desses homens.
O último lugar é que esses homens não entenderam que nós só vivemos corandeu. Corandeu é uma expressão cunhada a partir da Reforma Protestante, que significa basicamente diante de Deus. Essa é uma forma simplista de explicar a ideia. Nós vivemos diante de Deus, mas às vezes a gente dificilmente percebe que a gente só vive assim. Por causa do dualismo, a gente acha que aqui na igreja a gente está diante de Deus e que lá a gente não está. E aí você vai ver algumas coisas do tipo assim, a pessoa dizendo, olha, não vou nem te responder, porque hoje tem ceia e eu quero ceiar. Você vê uma pessoa dizendo assim, eu estou indo para a igreja agora, então não me aborrece que eu não quero pecar. Porque lá é um ambiente que exige de você o que o outro ambiente não exige. Está errado. Você não vive de outra forma, senão diante de Deus. É claro que, irmãos, por favor, entenda bem, quando a gente diz essas coisas, e eu digo algumas coisas dessas, a gente não diz porque nós pensamos, fizemos uma análise daquela frase e decidimos usá-la. A gente vai no embalo do engano e da forçação do dualismo. A gente foi engolido pelo secularismo, que nos excluiu do debate, e enganados pelo dualismo, que nos fez dividir o mundo entre santo e sagrado. E a gente nem percebe isso. E às vezes a gente até se ofende quando alguém fala que isso está errado. E pessoas, um dia desses, um irmão me disse assim, pastor, isso é questão de semântica. Como se fosse só trocar a palavra. Eu falei, não é trocar a palavra, tem que trocar o significado. É o significado, o que isso significa que é problemático. E isso para nós precisa ser importante, irmãos. Pedro vai demonstrar também que para ele tinha uma parte da vida que era vivida sem a percepção da presença de Deus. Porque o oposto de corandeu não é que eu vivo longe de Deus, é que eu vivo sem a noção de que eu só posso viver diante de Deus. O oposto de corandeu é que eu vivo também diante de Deus, mas sem a percepção, sem a atenção, sem perceber que é lá diante de Deus que eu estou vivendo. E é isso que Pedro manifesta aqui. A gente sabe que Deus vê tudo, controla tudo, que tudo é dele, mas às vezes a gente vive como se isso só fosse verdade na esfera religiosa. Aqui dentro Deus vê tudo. Aqui dentro, quem de nós, irmãos, eu me lembro uma vez em que eu tive uma briga mais séria com a Karen e eu fui para a igreja, muitos anos, mais de 20 anos atrás isso. Não que a gente não brigou depois, né? É que depois eu não liguei mais, mas essa vez eu liguei. E aí eu fui para a igreja e eu ficava ali pensando assim, Senhor, não levanta um profeta para me acusar, Senhor. Eu estou aqui levantando as minhas mãos, mas olha o que eu falei lá em casa. Quem nunca chegou na igreja morrendo de medo de alguém botar a mão na sua cabeça e você cair endemoniado? Depois do que eu fiz hoje, se botar a mão na minha cabeça eu caio. Oh meu Deus, eu caio. Parece brincadeira hoje, mas é verdade. É verdade. Eu me lembro uma vez, e normalmente essas coisas estão muito conectadas a conhecimento teológico e maturidade espiritual. Mas eu me lembro uma vez que uma pessoa falou assim, você imagina se Jesus voltar num dia de chuva? Quantos vão ficar? E eu me lembro, irmão, que chovia, eu não queria saber. Vou, não. Mas está chovendo, não importa, foi que Jesus volta hoje. Vai que é um teste, eu não vou ficar. Será que você nunca pensou nisso? Será que você nunca pensou assim? Tomara que você nunca tenha pensado assim. Deus foi bondoso com você, porque eu já pensei assim. Sabe, irmãos? A gente pensa assim, porque a igreja ensina assim. A gente pensa assim, porque a cultura cristã, ela ensina assim. E a gente acaba achando que Deus vê tudo na esfera religiosa. A gente tem medo de que um profeta vai se levantar e vai me acusar pelo algo que eu fiz e que ninguém mais sabe. Mas eu não tenho medo de que eu cometi aquele pecado diante de Deus. O profeta não estava lá, mas Deus estava. E isso não nos amedronta. Isso nem sempre causa temor em nosso coração. Sim, Deus tem controle de tudo. É por isso que a gente tem paciência com a igreja, porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo e todas as coisas estão no lugar, porque Deus está no controle. Mas se for no trabalho,
Que a gente tem um problema, normalmente a gente pensa assim, calma, Deus está no controle. Claro que não. A gente pensa diferente, a gente assume, não, preciso fazer alguma coisa, isso é minha responsabilidade, não vou deixar isso ficar assim. Porque lá no trabalho, não é na igreja. Lá no trabalho é lá no trabalho, na igreja é na igreja. Cada ser humano, irmãos, só vive de uma forma, diante de Deus. Esse é o significado de corandeu. Nós vivemos diante de Deus. Quando nós estamos aqui cultuando a Deus, nós estamos diante de Deus. Mas no seu quarto, na frente do seu computador, você também está diante de Deus. Na sua casa, sozinho com a sua namorada, você também está diante de Deus. No seu trabalho, diante da possibilidade de lucro pessoal, você também está diante de Deus. Na escola, no ônibus, no restaurante, nós só vivemos diante de Deus. Os profetas não estão lá, mas Deus está. O seu pastor não vê, mas Deus vê. Sua esposa, você homem que tem consumido pornografia, talvez não veja, mas Deus está lá do lado do computador assistindo com você. Parece inconcebível isso, né? Imagina, ele não vai assistir uma coisa dessa. Abraham Kuyper disse uma coisa certa vez, eu já falei isso várias vezes, é uma das frases que me incentiva muito a olhar para a vida e viver corandeu. Ele diz assim, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre qual o Cristo, que é soberano sobre todos, não clame, é meu. Não há nada, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é Senhor, soberano sobre todos, não clame, é meu. Não há um único local em nossa existência, uma única esfera de nossa vida em que Deus não seja Senhor, onde Deus não esteja. Você é dele, a sociedade é dele, o mundo é dele. Portanto, irmãos, qualquer ideia de que seja possível viver aqui, no domínio da instituição igreja, de forma santa, mas lá fora, nas outras esferas em que você existe de forma ímpia, é o maior engano que Satanás já convenceu, já deu, já conseguiu colocar na mente de um crente. É por essa ideia que casais se relacionam sexualmente antes ou fora do casamento, que homens e mulheres mantêm em seus negócios, mentem em seus negócios, mantêm práticas pecaminosas em seus negócios, que colegas de trabalho enganam seus companheiros, pisam na cabeça uns dos outros, como se diz popularmente, que políticos cristãos, irmãos, uma das maiores vergonhas do Brasil chama bancada evangélica. Quisera Deus, eles negassem que são cristãos, Deus seria mais honrado do que é. Mas eles vivem assim, envolvidos em corrupção e em escândalos. E aí quando eles vêm na igreja, eles ainda têm a cara de pau de dizer, olha, eu amo a Deus, eu estou diante de Deus, eu quero Deus, mas olha lá, irmão, é um leão todo dia. Ainda pedem oração. Orem por nós, porque não dá para não ser. Se você não jogar o jogo deles, você não consegue ser político. E a igreja ora, como se dissesse, Deus, como lá o Senhor não governa, pelo menos guarda o teu filho, já que o Senhor não é Deus lá, só é Deus aqui dentro nos ouça, e guarda teu filho lá. Olha como é problemática essa visão, irmãos. Quantos filhos odeiam o Evangelho? Porque o Evangelho que eles conhecem é o de dentro da casa deles, não é o daqui da igreja. Na igreja congregacional, se contava uma história que é muito comum, da mulher que trouxe sua mudança para a igreja, e quando o seu pastor foi questionar, ele disse, não, pastor, eu quero morar aqui dentro, porque aqui meu marido é homem de Deus. Lá em casa, ele só xinga, briga, bate, mas aqui dentro, aqui dentro até Jesus perde para ele.
Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Nós até podemos conseguir, irmãos, que aqueles que estão à nossa volta não percebam o pecado que nós cometemos. Mas nós nunca conseguiremos mudar o fato de que cada um desses pecados é cometido diante dos olhos do Senhor. Nunca. Ao olhar para as Escrituras, nós vemos que Deus conhece até mesmo aqueles que estão apenas, os pecados, que estão apenas em nosso coração. Jesus diz: por que vocês pensam assim? Por que vocês estão arrazoando no coração de vocês tal coisa? É interessante, quando várias vezes os profetas do Antigo Testamento se levantam para acusar o que o povo tinha no coração. O Senhor, por exemplo, quando lida com o povo lá na época do profeta Ageu, Ele está tratando aquilo. Vocês, entre vocês, no íntimo da casa de vocês, estão decidindo abandonar o reino de Deus. Aquilo nem era público. E nós achamos que é o que a gente faz que importa. É impossível esconder qualquer um dos nossos pecados do olhar do nosso Deus, porque nós só vivemos diante dEle. O texto continua, para eu terminar. Enquanto ele ainda estava falando, enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. A resposta de Deus não foi explicar para Pedro que por que aquilo era certo ou errado, não foi dizer para Pedro sim ou não, a resposta foi apontar para a única forma de nós vivermos corretamente, dando ouvidos a Jesus. Não tem outra forma, irmãos. É impossível. Esqueça as outras vozes, esqueça as vozes da cultura, esqueça as vozes do politicamente correto, esqueça as vozes dos intelectuais, dos especialistas. A voz que nós precisamos ouvir é a voz de Jesus. É a única voz que nos ensina a viver corandeio, para que Deus seja glorificado em nossa vida. Eu quero encerrar, irmãos, só com, rapidamente, 3 aplicações. Primeira delas, não viva como imigrante, mas como missionário. Essa expressão é da Nancy Pearce, e ela explica de uma forma muito interessante. Se você já viveu em outro lugar, talvez não como imigrante, em outro país, mas talvez em outro estado como imigrante, você vai perceber. Eu tenho, por exemplo, um irmão que já foi imigrante, e nós temos em nossa igreja aqui algumas famílias que são imigrantes nesse momento, e é interessante que há um detalhe que conecta elas. Elas acabam precisando de um pedacinho da cultura brasileira no seu mundo. E aí eles vão para lá, eles fazem o quê? Eles assinam Globo Internacional para assistir o que a gente assiste aqui. Eles, quando meu irmão estava lá e alguém do Brasil ia para lá, ele levava feijão que não tinha lá e outras coisas para fazer uma comida e lembrar de como era o Brasil. Essa é a mentalidade do imigrante. A mentalidade do imigrante é que ele precisa de um pedaço de sua cultura em seu pequeno mundo. Ele vive os 2 mundos. Ele vive o mundo de lá, que é agora a sua casa, e ele vive o mundo da sua antiga casa. E acontece que às vezes o crente vive assim, como imigrante. Ele nem assume sua identidade de cidadão do céu, nem assume sua identidade de cidadão desse mundo. E ele vive com um pedacinho da sua cultura antiga, da sua antiga casa. E aí, sabe o que ele é? Ele é um ET, porque ele nem está imergido na cultura que ele está, e ele nem vive plenamente a outra cultura. E ele nem tem amigos no novo lugar, e ele nem consegue manter os antigos. E ele fica nessa vida infrutífera. O missionário, para que ele seja bem-sucedido, ele precisa se integrar à cultura. Ele precisa viver como cidadão do reino, o cristão aqui, integralmente. Ele precisa entender que ainda que ele não esteja na sua cultura, que é o céu, ele deve viver como cidadão de lá. É muito importante, irmãos, a gente entender isso. O missionário só alcança aqueles com que ele se relaciona, se ele entender essa cultura onde ele está. Quando eu fui para a Bahia, essa foi uma das grandes dificuldades nossas. Todo mundo achou que
a gente ia ter problema com comida, que a gente ia ter problema com distância. O nosso problema foi com a cultura. Nossa maior dificuldade foi com a cultura. Palavras diferentes, palavras que significavam coisas diferentes, maneira diferente de expressar. Vocês sabem que emoção, eu sou uma pessoa emotiva, mas eu não sou emocionada. Então eu choro assistindo um filme, mas você não vai me ver chorando aqui desesperado de emoção. Eu não sou emotivo, eu nem sei o que eu sou. Bom, e aí lá eles diziam para mim assim, esse pastor é muito frio. Por que frio, irmão? Só porque eu não sei dançar reggae? Eu não sei, Deus não me deu essa capacidade dessa coisa espetacular chamada dançar. Eu não sei, eu sei fazer assim. Viva como imigrante, não viva como imigrante, mas viva como missionário. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Você está nele para glorificar a Deus. Segundo lugar, segunda aplicação. Viva com integridade. Corandeu, irmãos, é um incentivo à integridade moral. A consciência de viver diante de Deus, do nosso Deus, um Deus santo, ela precisa servir de encorajamento para uma vida piedosa, para uma vida santa. Saber que eu estou diante de Deus deve me encorajar a ser santo. Martin Lloyd Jones dizia o seguinte: essa é a coisa fundamental, a mais séria de todas, que estamos sempre na presença de Deus. E já que eu estou na presença de Deus, isso deve me encorajar a uma vida santa, uma vida piedosa. Mas deve me encorajar também a uma integridade vocacional. Qual a sua vocação, irmãos? Não existe vocação que não seja sagrada. Não existe. Se o seu dom é cantar, isso é sagrado. Mas se o seu dom é consertar carros, isso também é sagrado. Se o seu dom é se comunicar, isso é sagrado. Mas se o seu dom é, de repente, trabalhar com uma determinada área que poucas pessoas trabalham e, de repente, nem valorizam, isso também é sagrado. Não existe vocação que não seja sagrada. Abraham Kuyper, mais uma vez, que é um dos que trata muito bem essa questão da cosmovisão, do calvinismo, ele vai dizer o seguinte: onde quer que o homem esteja, seja o que for que ele faça, no que ele aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou a sua mente, no mundo da arte, da ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Quando um cabeleireiro está cortando o cabelo, assim como quando um pregador está pregando, ambos estão servindo a Deus. Quando um eletricista está trocando a lâmpada ou consertando uma fiação, quando um médico está atendendo um paciente, ou quando um músico está expressando sua arte, todos estão servindo a Deus, porque toda vocação é santa. Terceira e última aplicação. Estude as Escrituras. Essa talvez possa parecer a coisa mais óbvia que eu falei essa noite, mas é uma necessidade gritante da nossa geração. Gritante. Nunca uma geração teve tantos livros à sua disposição. Nunca. Nunca uma geração teve tanto conteúdo disponível. Nós vimos na Academia Bíblica que a reforma protestante, ela é impulsionada pela prensa, pela capacidade de se imprimir o que antes era escrito à mão. Claro que Deus, que no tempo correto desenvolve as coisas, capacita de forma correta, para que aquilo pudesse ser usado no intento de Deus de trazer esse resgate das Escrituras. Mas, naquela época, se produziu muito, muito, muito. Mas o que se produziu naquela época é como nada, comparado com o que se produz hoje. Mas nunca uma geração foi tão biblicamente analfabeta como a nossa. Nunca. Porque nós somos a geração dos 3 minutos com Deus.
Nós somos a geração do vídeo do WhatsApp. É muito pouco. Ele tem a sua função, o seu papel. É muito legal quando a gente assiste um vídeo que nos edifica, mas é muito pouco. Nós somos um povo que confunde emoção com emocionalismo. Nós somos um povo que, se você não se chacoalhar, você não está emocionado. Porque dentro dessa dicotomia dualismo, a gente divide razão e emoção, como se não fizessem parte de um único ser. Porque arrazoais, meu Deus, porque arrazoais, por isso que essas versões aí não são legais. Ó. Porque arrazoais vós em vosso coração. Opa, arrazoais, coração, juntos? É o que Jesus diz. Emoção e emocionalismo são duas coisas diferentes. Acredita que a reunião é avivada é aquela que as pessoas ficam emocionadas, choram, ficam quase descontroladas. Entendem que o mover do Espírito envolve algum tipo de expressão emotiva e não arrependimento. Mover do Espírito nos conduz ao arrependimento. E esse arrependimento pode nos fazer chorar copiosamente, mas pode nos fazer sentir tão envergonhados que tudo o que nós queremos é contemplar a face do Deus que nos convenceu daquele pecado. Por isso, o estudo, o ensino, a meditação e a dedicação às Escrituras é sempre visto como algo soberbo, frio, até chato. Não é difícil pessoas me dizerem que a teologia esfria o crente, que por muito estudar, se dizia isso muito numa determinada denominação alguns anos atrás, por muito estudar a pessoa fica louca. É uma pena, porque é nas Escrituras que Deus se revelou. É nela que nós conhecemos o caráter de Deus, que somos apresentados à sua vontade e o seu amor. As Escrituras formam a nossa cosmovisão, não é nossa experiência apenas. É as Escrituras, e nós só temos capacidade de julgar as nossas experiências se nós tivermos uma base das Escrituras nessas experiências, antes dessas experiências. Senão nós abraçamos as experiências como verdade. Nós precisamos desesperadamente das Escrituras. Precisamos desesperadamente de uma mente cristã. Precisamos desesperadamente ser libertos dessa divisão maldita que é olhar para o religioso e olhar para o meu domingo e para a minha segunda-feira como se fossem duas realidades diferentes. Isso é prisão. Isso é escravidão intelectual, emocional, espiritual. Que Deus tenha misericórdia e nos liberte disso. Mas o instrumento dessa libertação não é nenhuma varinha de pirlim-pim-pim, são as Escrituras. Meu povo é enganado por falta de conhecimento. Meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Joel Bick, que escreveu um livro chamado Pregação Reformada, ele diz uma das frases que eu mais gosto com relação a esse assunto. Ele diz assim, e eu quero encerrar com essa frase, que não está aí, mas devia estar. A frase diz assim: a vida de ouvir a palavra, ler a palavra e meditar na palavra é uma vida de espiritualidade vibrante. A vida de ouvir a palavra, ler a palavra e meditar na palavra é uma vida de espiritualidade vibrante. É assim, irmãos, que nós temos e formamos uma cosmovisão. É assim que nós somos capacitados a viver para a glória de Deus, a temer uma vida corandeu, porque nós tememos pessoas. Nós tememos se o nosso líder vai saber das coisas, se o pastor vai saber das coisas, qual será a consequência daquilo na igreja, que nós tenhamos o mesmo temor, um temor infinitamente superior até, de que Deus, que vê todas as coisas, se mova a partir do meu pecado. Porque ai de nós,
Ai de nós. Jesus disse à igreja de Laodiceia: eu corrijo, eu disciplino aqueles que eu amo. Se você é amado de Deus, o teu pecado será sempre disciplinado pelo Senhor. Que nós tenhamos a alegria de viver diante de Deus de forma santa e piedosa, para que nisso Deus seja glorificado em todas as coisas. Pai, nós te louvamos pelo privilégio, Deus, de ter tua palavra diante de nós. Que o Senhor nos ajude, Deus, a amar ao Senhor, a amar a vida corandeu que nós temos, a amar o fato de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Pai, tenha misericórdia da nossa vida. Que teu Espírito Santo nos conduza ao arrependimento dos nossos pecados. Que nós não nos orgulhemos deles. Que nós não tenhamos a coragem de viver sem temer a tua justiça, sem temer a tua ação sobre cada um dos nossos pecados. Mas que ao contrário disso, o Senhor nos ajude a viver de forma santa e piedosa, não legalista, não arrogante, mas buscando a tua infinita misericórdia, a nos restaurar e a cada dia nos colocar diante da tua verdade, da tua revelação, para a glória do teu próprio nome, Deus. Nos ajuda, Pai. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.